Bom, acho que é isso. Estamos aqui, todas nós, já estamos ao vivo, tá? Deixa eu dar uma checada, a gente consegue ver no Facebook se a transmissão também já começou, eu vou dar uma olhada. Começou. Você já conseguiu ver isso no Face? Começou. Uhum. Nossa, vocês são rápidas, hein? Por que eu não consigo? Falem para mim. No Face? Já. Começou. Uhum. Nossa, gente, me mostra. Estou querendo assistir também. Ô, Keila, você já consegue ver no Face? Sim. São? Porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Vamos lá, deixa eu só tentar para a gente poder ver, né? Acompanhar aqui. Vamos lá, deixa eu só tentar para a gente poder... Alguém está com áudio aí? Que tá... Deixa eu só tentar. Olha que coisa... Você está conseguindo acompanhar, Keila? Você está conseguindo compartilhar? Só para a gente poder começar? Você está conseguindo compartilhar na página de vocês? Quem conseguiu compartilhar? Para eu dar uma olhadinha na compartilhar? Só para a gente poder compartilhar na página de vocês? Não vai fechar. Para eu dar uma olhadinha na compartilhar? Vamos fechar os nossos áudios para ver se a gente... vou pedir para vocês tirarem aquilo, fechar o áudio um pouquinho, Keila, só para a gente poder ver se essa incidência vai melhorar, vai diminuir. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para a gente poder dar seguimento na nossa live, muito rapidinho, deixa eu ver. Quem conseguiu compartilhar, para ver se eu consigo acessar na página, uma vez que eu não estou conseguindo ver aqui na minha. Quem de vocês? Eu estou compartilhando. Deixa eu ver se eu te... Você está me ouvindo bem, Tânia? Sim, estou te ouvindo, estou ouvindo vocês. É que minha imagem está meio travada, está com deadline aí. Peraí. Deixa eu te achar aqui lá. Vou lá na tua página, deixa eu ver. Ah, legal. Uhum. Certo, estamos aqui. A gente consegue ver os comentários, né? Porque acho que é aqui que a gente vai conseguir receber perguntas, comentários, né? Contribuições. Certo, Keila? Certo. Então, a gente vai acompanhar aqui, né, os comentários. Eu não consigo, Tânia. Está no seu Facebook? Então, a Keila conseguiu pegar lá. Eu mesma não consegui acessar pelo Face. Eu não estou conseguindo enxergar lá. Então, porque eu não estou... As meninas conseguiram... Gente, estamos ao vivo. Eu estou vendo aqui pelo Facebook. Já compartilhei na minha página. Uhum. Vamos começando? Sim, vamos sim. Eu não estou vendo no Face. Não conseguiu acessar? Não, eu queria colocar no grupo de Libras, de surdos e intérpretes. Sim, vamos tentar. Meninas, fala para mim, como é que vocês fizeram esse compartilhamento? Vocês foram lá na minha página? Como é que vocês fizeram? Mandei um link. Foi, na sua página. Mandei um link no grupo do WhatsApp. Vê se vocês conseguem pegar lá, meninas. E eu também vou fazer. Eu não estou conseguindo fazer, não estou nem encontrando a página ao vivo. Agora, Mona Lisa, eu acho que dá certo, Mari, porque a gente pega esse link, copia ele e joga lá na nossa página, né?
Então, agora acho que fica mais Perfeito, fácil. isso aí. Você fala esse link que a gente está agora, que a gente entrou, eu coloco lá na página? A Vivian mandou lá no WhatsApp, Mari. Vamos lá, mais um minutinho a gente já começa, aí a gente vai estar... Ó, eu joguei o link lá. O link que a Vivian mandou, né? Isso. O pai tá com o meu celular? Então é isso. Vê se você conseguiu abrir, Cidinha, por favor. Acho legal a gente garantir aí que todos Coloquei o link aqui. consigam participar e acompanhar. Sim. Uhum. E quando a gente clica em cima da live, aí você começa a ver os comentários, né? Só que eu estou tirando aqui o volume, tá, meninas? Porque eu vou acompanhar pela outra ferramenta, que eu só vou olhando aqui os comentários. Já temos alguém ali já acompanhando a gente. Tudo bem, meninas? Podemos? Antônio, podemos. Vamos lá? Cidinha, conseguiu? Conseguiu abrir no seu Face? Tem o link no meu Face, sim. Só não consegui jogar no grupo de surdo que eu queria, mas tudo bem, vamos lá. Você não consegue nem compartilhar lá no grupo? Quando você pede para compartilhar, ele não te dá onde você pode compartilhar? Peraí. Vê se você consegue. Vê se você consegue compartilhar. Agora iluminou o grupo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tudo bem, Tânia? Tudo, esperando a Cidinha. Joguei na linha do tempo do Marcelo, que ele joga para mim. Vamos lá. Tá, legal. Então, vamos lá. Então, assim, né, acho que, primeiro, boa noite, né, para a gente aqui, para vocês que estão aqui com a gente, que toparam essa viagem, né, de falar um pouco sobre as questões aí que a gente está vivendo em relação ao ensino à distância, né, e a gente ficou muito incomodado, né, com tantos acontecimentos e com um desejo muito grande de poder, de alguma forma, contribuir, né, então acho que a gente está o tempo todo com essa coisa na cabeça, né, e aí, como é que vai ser? É para sempre? É por um tempo? Como é que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam agora e que elas não sejam provisórias, né, porque toda vez que a gente está falando de educação, a gente não está falando de uma situação provisória. Incomodado, né, com tantos acontecimentos e com um desejo muito grande de poder, de alguma forma, contribuir, né? Então, acho que a gente está o tempo todo com essa coisa na cabeça, né? E aí, como é que vai ser? É para sempre? É por um tempo? Como é que a gente consegue fazer com que as coisas... Ok, né, a gente estava com um som aí paralelo. E aí pintou essa oportunidade. Poxa, vamos então falar um pouco sobre isso, né? Vamos trocar experiência, vamos buscar outras realidades. Eu acho que a gente está muito assim preso ao noticiário em relação às questões da Covid, das mortes, e enfim. E a gente tem outras coisas que estão aí sendo impactadas, né? Acho que a educação é uma delas, né? Fortemente impactadas, e a gente sente aí uma necessidade de conversa, de troca de experiência, de pensar caminhos e pensar soluções. Então, quando eu pensei nessa live, e eu conversei com a minha parceira, né, a Keila, que está aí comigo nesse trabalho, né, de poder levar aí alguma coisa bacana dentro da área da educação e contribuir de alguma forma com os educadores,
a gente pensou, bom, vamos então convidar pessoas, né, da área da educação para poderem contar suas histórias, trazer aí as suas dores e sabores e, por que não, algumas práticas que, de repente, podem servir, né, para outros colegas. Especialmente também para que os pais, gestores, outros educadores possam entender um pouco, pensar um pouco nessa dificuldade que acontece dos dois lados. Então, acontece com o aluno, acontece com o educador, acontece com o gestor, então está todo mundo buscando soluções. A gente vê como lidar com a tecnologia, né? Então, como é importante lidar com a tecnologia, como a gente fica aqui nesse ambiente, né, ainda inseguro, porque são ferramentas que estão surgindo, que nos ajudam a fazer essas lives e a buscar alguma coisa bacana para poder facilitar o nosso dia a dia. Eu sou a Tânia, sou psicopedagoga, já venho aí quase 10 anos trabalhando na área da educação, performando equipes, trabalhando com a formação de educadores, a formação de adolescentes e jovens e adultos para o mercado de trabalho, e me vi muito impactada, né, dentro da minha atuação, com essa impossibilidade de poder levar uma educação bastante efetiva nesse momento de pandemia. Então, também fui pega de surpresa e precisei me reinventar e criar aí caminhos para que pudesse impactar, né, o outro que está lá na ponta para se desenvolver. E aí eu vou, então, apresentar as colegas, né, que estão aqui com a gente hoje, são profissionais da área da educação, todas elas, né, a gente teve aí o privilégio de trazer 2 intérpretes que também são educadoras de Libras, para a gente tornar essa live inclusiva, né, para que todos pudessem ter acesso. E aí eu vou fazendo aqui na ordem do meu vídeo, eu vou pedindo, então, as apresentações, né, que as meninas se apresentem e contem qual é a atuação hoje, né, e como que chegou na educação. Vou começar pela Mariana. Conta pra gente, Mari, fala um pouquinho de você. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui assistindo, acompanhando a gente. Eu sou a Mariana, para quem não me conhece. Eu sou formada em letras e fiz especialização em Libras, em deficiência auditiva. Eu sempre tive curiosidade em saber um pouquinho sobre a língua de sinais, e aí, por isso, eu segui adiante com a pós-graduação em Libras. Para mim, foi uma inovação, porque eu sempre gostei, sempre tive curiosidade, sou apaixonada por Libras, e trabalhar ali na escola, interpretando para um surdo, é maravilhoso, né? Eu falo que Libras é uma língua apaixonante. E acho que é só. Posso passar a vez para alguém? Eu vou chamando aqui, beleza, obrigada, Mari, muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente. A gente vai falar muito ainda, você vê só, você tem muito ainda para falar, minha amiga, você aguarde. Vou pedir para a Vívia, então, Vívia Valente, conta para a gente onde é que você trabalha, né, que público que você atende, qual é a sua atuação, como é que chegou? Olá, boa noite a todos e todas. Obrigada, Tânia, em primeiro lugar, por esse convite, por poder trocar um pouco, né, experiências na educação nesse momento que tem sido tão desafiador para todas nós, né? Bom, eu sou a Vivian, minha formação é em filosofia e em artes cênicas também. Atualmente, eu estou mais na área da educação, né? Sou diretora de teatro, sou atriz também, mas também dou aulas de teatro. Acho que o ensino formal, propriamente dito, ele acabou me interessando menos, então acabei indo para outros caminhos. Então, hoje eu dou aulas de teatro numa escola privada, né? Numa escola particular, com crianças do Fundamental 1, e também
dou aulas numa ONG, né, a Vocação, a qual eu e Tânia nos conhecemos, inclusive. Então, a gente trabalha com educação social e eu atuo no eixo cultural. Não são só aulas de teatro, mas essa é a ferramenta principal que a gente utiliza para acessar as crianças e jovens, os jovens nesse caso, nesse curso de preparação para o trabalho. Então, acho que é uma ferramenta importante para a gente desenvolver várias competências, né? O trabalho em grupo a gente desenvolve a criatividade dos jovens, desenvolve o raciocínio crítico, né? Uma série de questões que a gente trabalha através dessa ferramenta que eu acredito muito, que acho que é muito potente, que é o teatro. Acho que de uma maneira geral é isso. Foi bastante desafiador esse momento de pandemia, mas acho que esses detalhes a gente vai entrar daqui a pouco. Obrigada. Obrigada, Vivian. É um prazerzão ter você aqui representando aí a área social, né? A educação social, muito bacana. Keila, conta pra gente, Keila. Fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, tudo bem? Então, a minha trajetória foi dentro da psicologia, né, com consultório particular, e por 14 anos dentro do Senac, trabalhando na formação profissional, envolvida com diversos projetos de temáticas muito diferentes, né, gerando uma diversidade muito grande. Isso amplia muito o universo nosso, né, do profissional, e foi uma grande oportunidade que eu tive. Então, nesse momento dessa pandemia, nós educadores, um grupo pequeno, pensamos o que fazermos, né, o que a gente pode fazer para contribuir com essa nova realidade, tendo em vista que a gente tem uma larga experiência, né, com ferramentas diferentes, inclusive. Então, foi por isso que nós tivemos essa iniciativa de pensarmos numa diversidade de profissionais e que pudéssemos, por meio dessa ferramenta, de live inicialmente, começar a discutir, que impacto que gerou, né, essas mudanças repentinas. De um dia para o outro, os professores se transformaram em tutores de EAD, aulas remotas, isso é bem maluco, né? Isso é muito maluco. Só que a gente sabe que isso não tem volta, né? Que vai se configurar novos caminhos, novas realidades, e a gente está dentro aí junto para poder discutir novas formas, né? Novos modus operandi dessa prática de ensino. Então, nossas lives, ela tem como objetivo trabalhar, irmos por esse caminho, né? Estamos super abertos aí à contribuição dos professores, cada um trazendo a sua experiência, e por aí vai. Então, espero que vocês gostem. Essa é o início de várias, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, que a gente vai fazer várias aí, trazer pessoas assim que tenho certeza que vai contribuir bastante aí para os educadores, né? É isso. Muito bem, Keila, obrigada. Acho que é isso mesmo, né? Você falou né, coisas importantes e, de fato, a gente não é algo que vai mudar, né? Mas acho que a gente vai ter que se acostumar aí com o novo ambiente, né? A gente já vai falar dessa deslugarização, né? Então, agora as coisas mudaram de lugar e a gente está fazendo a educação onde ela estiver, né? Onde for possível. Cidinha, conta para a gente um pouco de você. Cidinha, você está sem som, meu bem. Aí, agora sim. Estão acostumados a falar com as mãos. Desculpa. Boa noite, meu nome é Cidinha Farias. Esse é o meu sinal. Eu trabalho na Prefeitura de Santana de Parnaíba. Sou educadora desde 2007, onde eu comecei a minha formação, a minha atuação como professora no estado. Trabalhei no estado de São Paulo, trabalhei nas prefeituras de Franco da Rocha,
Caieiras, Jundiaí, Carapicuíba e agora Santana de Parnaíba. Então, graças a Deus, Deus tem aberto as portas dos concursos na minha vida e, nesse sentido, eu me encantei com a educação especial, principalmente na área de Libras, onde eu fui fazer a minha pós-graduação. Fazer uma pós-graduação não significa te capacitar, então eu precisei buscar os cursos alternativos. Fui para o FENES, é a Federação dos Surdos, onde você consegue se capacitar com qualidade. Então, por ser a Federação dos Surdos, você ali descobre se você quer realmente estudar Libras, se você ama essa língua ou se você não vai servir para aquilo, porque são professores surdos, então é uma capacitação assim muito dinâmica, uma coisa maravilhosa, até fica como dica para quem quiser aprender Libras. Esse é o caminho, procurar os professores e instrutores surdos, porque eles colocam para nós a capacitação dentro do mundo, dentro da comunidade surda, com aquela fidelidade da identidade que a comunidade exige. Então, trabalhei na sala de recursos, já trabalhei com várias outras especialidades, né, com várias deficiências, e no último curso que eu fiz, foi um curso de surdo-cegueira, onde nós fazemos a adaptação da língua de sinais para as mãos. E aí nós começamos a passar a técnica do braille. O surdo-cego, esse é o sinal acordado dentro da comunidade da surdo-cegueira. E aí a aprendizagem deles acontece primeiro para o código do braille. Então, você ensina o braille primeiro, aí sim ele tem uma linguagem dentro da língua portuguesa, para que nos sinais ele aprenda a Libras tátil. É um mundo assim maravilhoso, né? Super sensitivo e que exige uma dedicação agora enorme, porque nós temos normas de segurança, onde não podemos nos tocar, onde não podemos sentir. E o mundo da surdo-cegueira é um mundo onde as pessoas... Você só vai existir para uma pessoa surdo-cega se você tocá-la. É bem legal. Acho que Pois isso. né? Uhum. Já deu para ver que os desafios não são pequenos, né? Então, às vezes, a gente está muito fechado num entendimento, né, em relação aos desafios agora do ensino à distância, mas a gente não tem ideia realmente de até onde isso vai, né? E eu acho que a Cidinha traz bem essa coisa de como é que a gente ensina o outro se a ferramenta, o recurso que a gente tem, ele está sendo privado de uso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha a educação infantil sem a afetividade, sem o abraço, sem estar perto? Enfim, são desafios que a gente está vivendo, né? A ideia dessa live é exatamente essa, né? Da gente poder compartilhar experiências, né? E curiosidades, porque às vezes a gente, às vezes não, acho que a gente nunca sabe tudo, né? Não conhece todos os impactos. Entender um pouco, né, como é que essas profissionais tiveram que se virar nesse ambiente, né, tiveram que improvisar, produzir ferramentas, recursos que elas não tinham, especialmente que habilidades precisaram desenvolver, né, que habilidades precisaram usar para poder fazer com que o trabalho acontecesse, porque a habilidade, e aí a gente está falando de qualquer profissional, é isso, né? Dependendo do momento que você está, dependendo do trabalho que você exerce, você vai usar mais uma habilidade, menos a outra, né? E aí você dependendo da atuação, te exige mais uma coisa, menos outra, de repente você muda de cargo, de empresa, de lugar, de função, e aí você começa a ter que usar outras habilidades. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso com as meninas, exatamente, né, eu vou pedir para vocês, cada uma de vocês, contarem isso, né, então, assim, eu tenho um roteirinho aqui, que eu estou usando ele, para a gente poder
ficar bem organizadinho com isso, né, e poder acompanhar bacana quem tá nos vendo, né, então eu vou pedir para as meninas comentarem uma questão, né, então elas vão agora falar sobre os impactos, né, que elas sofreram, né, quando houve essa repentina mudança, né, então que impacto sofreu em relação ao local que elas tinham, as ferramentas que elas tinham, quais habilidades elas perceberam que elas tiveram que desenvolver, que usar, que foi um desafio, e vou fazer um comentário que eu gostaria que fosse tratado aí, né, nessa mesma fala. Eu vou começar, deixa eu ver quem que a gente começa aqui. Eu vou perguntar para a Vivian, vou pedir para você fazer esse comentário, contar para a gente os impactos, né? Como é que você trabalhou aí com as ferramentas que você tinha, o que é que você precisou dispor, né, para poder dar conta daquilo, porque eu sei que foi de um dia para o outro, a gente estava trabalhando junto nessa época, e a gente saiu de uma semana para outra, a gente, né, e a Vivian, ela vai contar um pouco disso, porque a gente tinha um treinamento que era remoto, mas a gente tinha uma necessidade de fazer um treinamento online, que é o caso da Vivian, porque a Vivian trabalha aí com a educação cultural. E aí eu queria, viu, Vivian, que você comentasse para a gente, né, o que você entende sobre a importância, né, qual é a sua opinião sobre a importância do aluno manter contato com a dinâmica escolar, ou a dinâmica de formação dele, a educação, né, no sentido de ter contato com o professor, com o conhecimento, com o conteúdo, com a rotina. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, olha, esse ano está perdido, acho que tem que tirar todo mundo da escola, não tem que ter aula. E aí, o que você pensa disso, Vivian? O que você acha disso? É importante, não é? A gente pode simplesmente cancelar, deixa para o ano que vem, adia a educação. Queria que você trouxesse essa introdução sua dos impactos, das habilidades, e fizesse aí uma reflexão sobre essa questão da importância do contato do aprendiz com o aprendizado. Vamos lá, uma questão bem ampla, né? Bom, Tânia, primeiro, eu acho que sem dúvida, foi muito desafiador, né? Bom, para mim, que trabalho com arte, trabalho com teatro, o teatro acho que das artes, ele é a que essencialmente precisa do encontro, precisa do acontecimento. A gente trabalha a partir do olho no olho, né? De uma questão muito relacional e da escuta do outro e também a partir do momento presente, então do acontecimento no aqui e agora, né? E além do que, quando a gente está em apresentação, isso envolve o público, mas dando aula também a gente parte desses princípios. Então, sem dúvida, a gente foi muito afetado. Isso é um ponto, eu acho que vale para todo mundo, na verdade, né? Mas eu acho que também não dá para a gente apenas se resignar a esse ponto, só ficar em casa e vamos todo mundo, a gente dá um stand-up na vida, dá um pause e a gente volta no que vem. Porque afinal, se é isso que está apresentado para a gente, é a partir dessas ferramentas que a gente vai trabalhar, é a partir dessas condições, né? Eu acho que a história não permite o ser, né? Se a gente tivesse ao vivo, se a gente... Isso não interessa, o que está colocado para a gente são outras questões e é a partir delas que a gente tem que seguir a nossa vida, né? Então, nesse sentido, você comentou a respeito da questão da rotina, e acho que principalmente no começo, tudo ficou em suspensão. A rotina dos jovens, das crianças, dos familiares, a insegurança com relação ao futuro, tudo isso ficou muito em aberto. Então, a gente teve esse momento de suspensão. E aí, nesse momento, acho que foi necessário você manter as crianças e os jovens vinculados com algum tipo de rotina, ainda que não seja a mesma, né? Assim como, obviamente, para mim é uma questão, óbvio que não é o mesmo trabalho que a gente vai fazer. E quando a gente desapega de achar que é o mesmo trabalho que vai ser feito, eu acho que a gente começa
para tentar fazer outra coisa. E eu, após a gente estar em 4 meses, praticamente em quarentena, eu aposto que todo mundo passou por esse momento inicial de apego e lamentação, mas depois percebeu que é isso que está posto para a gente, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, e a gente vai precisar lidar com essa realidade, né? Então, né, tem esse looping emotivo, mas eu acho que foi essencial, assim, principalmente para as crianças, né? Enfim, eu vivi 2 experiências muito diferentes. E aí acho que eu posso falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, eu dou aula numa escola, né? Trabalho com Fundamental 1, então foi muito desafiador, porque são crianças que não têm uma intimidade com a linguagem artística, né? A gente estava começando a criar esse contato, desenvolver essa relação, e aí veio essa quarentena. Então, realmente, no começo a gente até tinha distribuído um texto teatral, a gente iniciou já rapidamente, né? A equipe tomou essa decisão de seguir com as aulas online. Então, a gente iniciou com um trabalho mais de leitura de texto, que a gente viu que teria que ir rapidamente para outro lugar também. Então, começamos a desenvolver jogos online, elementos que a gente trabalhasse a essência da nossa proposta, né? Envolvendo aí as habilidades das crianças, a criatividade, o trabalho em grupo, ainda que dessa forma limitada, mas que a gente conseguisse dar sequência dos nossos trabalhos. E depois a gente entrou numa nova etapa, que foi de brincar no vídeo, com as ferramentas de vídeo. Então, para mim foi muito desafiador, porque eu tive que aprender a editar vídeo, coisas que eu não tinha acesso, e mesmo a relação com a câmera, né? A gente teve que desenvolver tudo isso. Mas eu acho que está sendo. A gente tenta fazer com que o momento do teatro não seja mais uma atividade, porque eu sei que as crianças estão passando muito tempo online, em aulas online, tudo isso, e é pesado tanto para nós, educadores, né? Acho que está todo mundo trabalhando em dobro, quanto para as crianças e jovens também. Então, a gente sente essa demanda deles. Então, a tentativa foi manter esse momento lúdico do brincar, de ativar a imaginação, ativar novas possibilidades que o teatro permite, mesmo estando ali no online, que se você olha para o lado, assim como a gente está aqui agora, a gente está falando com as paredes, né? Então, mas ainda assim, eu acho que é um novo campo, um novo espaço de sociabilidade. Que eu tô aqui sozinha, mas ao mesmo tempo a gente tá se falando de alguma forma. A gente está em contato. Então, acho que está sendo descobrir essa nova linguagem. E como o teatro tem tudo a ver com tempo, realmente é um outro tempo, é um outro espaço de sociabilidade, de produção de subjetividade, que eu acho que a gente vai ter que. Ainda vai tempo para a gente descobrir que espaço é esse e conseguir investigar ele, não como a sombra do que a gente vivia antes, mas como uma outra possibilidade de encontro. Isso também foi permitido, essa experiência com as crianças, por conta de uma questão financeira, querendo ou não. Né? As crianças têm acesso à internet, as crianças têm um lar onde nem sempre você tem condições de silêncio, os pais também estão fazendo home office, tudo isso, mas minimamente essas condições foram garantidas. Diferente do trabalho que a gente faz com educação social na ONG da Vocação, por exemplo. Então, a princípio, o cultural, ele nem tinha entrado na continuidade do curso, foi uma coisa que surgiu depois, também muito de uma articulação, né, entre a equipe, falou, acho que temos uma possibilidade de entrar, de estar junto, de trazer esses jovens de alguma maneira, estimular eles de alguma forma. Mas a gente teve esse entrave. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma desigualdade abissal, e eu acho que a pandemia ela veio revelar mais ainda, infelizmente, grifar essas diferenças, né? Tanto que a gente teve o adiamento do Enem, conseguimos essa vitória, que foi o adiamento do Enem, por exemplo, mas, infelizmente, os jovens não têm um acesso garantido à internet. Então, muitas vezes, ele vai acessar o WhatsApp, via o WhatsApp do seu pai, quando o seu familiar vai para o trabalho, e aí que ele vai ter o acesso à internet garantido. Então, às vezes, ele só tem o WhatsApp, ele não tem o YouTube, ele não consegue fazer um hangout, ele não consegue estar num espaço online, a internet cai. Enfim, milhares de problemas que se a gente passa por isso, a gente vê isso, né, quando a gente tenta fazer uma atividade.
isso é levado à enésima potência quando você está na periferia de São Paulo, por exemplo, né, na Zona Sul, que é onde a gente atua. Mas ainda assim foi um espaço muito interessante, porque nós, como educadores, fomos ajustando a nossa prática e percebendo aonde que a gente poderia atuar. Infelizmente, acabamos tendo uma evasão nesse processo, né? O que eu lamento são os que ficaram no caminho, porque infelizmente não com condições de continuar. Mas, e que eu acho que ao vivo seria uma outra realidade, com certeza a gente ia trazer eles. Mas os que permaneceram, eu acho que para os jovens foi um espaço de muito aprendizado, porque são jovens que não tinham acesso a e-mail, não conseguiam, não sabiam o que era um drive, por exemplo, e começaram a manusear todas essas ferramentas, tanto de e-mail, drive, compartilhamento de imagens, então, e dos desafios que a gente mandava para eles, porque como a gente não tinha condição de fazer isso online, a gente mandou em cápsulas com desafios online, sempre trabalhando algum elemento cultural com eles, tentando trazer referências novas, artísticas, e não só, mas para fazer com que eles se desenvolvam de alguma forma. E foi muito interessante o resultado, né? Ver as potencialidades deles surgindo várias criatividades, talentos mesmo desses jovens. Então foi muito bonito ver tudo isso. E a gente conseguir avançando, inclusive, isso aqui a gente tem. Que passo a mais que a gente pode dar? Então, no final do curso, o curso concluiu agora, é um curso semestral, a gente já estava fazendo hangout com alguns dos jovens, por exemplo, a gente já estava criando cenas à distância, e não só isso, mas eles estavam editando vídeos à distância. Então, assim, realmente foi muito surpreendente para mim, e descobrindo esses talentos. Então, acho que o teatro cumpriu esse papel de ser esse momento lúdico, mas também de desenvolver potencialidades, óbvio, dentro das suas limitações. Eu estou morrendo de saudade, eu queria ver todos os meus alunos, dar um abraço neles, e estou com saudade também como atriz de ter um público lotado, né? Essas coisas nos alimentam, a presença nos alimenta, definitivamente. Eu espero que a gente saia, para concluir, dessa quarentena valorizando também a potência do encontro, né? Descobrindo essas novas tecnologias, experimentando elas e vendo o que elas têm a dar a nosso favor, mas principalmente vendo quanto a gente precisa uns dos outros, quanto a gente precisa estar com um olho no olho. Acho que é isso. Eu fico pensando, né, Vivian? Eu fico pensando assim, imagina se para a gente que já tem uma certa maturidade, uma certa idade, às vezes a gente, né, tem que desafiar ali, ter um jovem ainda em formação, né, no seu sistema neurológico ali em desenvolvimento, que ainda não está completamente amadurecido para pesar consequências e tudo. Imagina como é para ele. Hoje eu tento, não dá certo, depois eu tento de novo, não dá certo, quando eu vou fazer, cai, aí quando deu certo, quando eu vou, não consigo terminar. Imaginem como que é para esse jovem, para ele chegar e falar, quer saber? Não vou fazer mais isso. É um 2, né? Porque ele não tem essa maturidade de pensar nas consequências. Peraí, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma entrega a fazer, eu tenho um futuro pela frente. Sabe como é que é? O jovem, né, o adolescente, a gente está falando de meninos de 15 anos, 16 anos. Imagina, acabaram de sair aí da infância e estão se descobrindo uma outra pessoa que nem eles ainda sabem direito o que é. Agora, eu queria aproveitar essa fala da Vivian em relação às diferenças de oportunidade, né, de acesso, e talvez a Keila pudesse comentar, Keila, e falar um pouco também do que você presenciou lá no ambiente da educação profissional, dos educadores, né, experiências que você viveu. Eu queria comentar a questão das diferenças no sentido de escola pública, escola privada. Então, a gente está num lugar de que todo mundo não pode voltar porque não tem uma estrutura para poder receber esses alunos e tal, mas aí o setor privado diz, não, peraí, mas a gente está batalhando muito, a gente se preparou, a gente está organizado para isso, não fique segurando a gente.
e aí a gente ouve de outros, né, por outro lado, poxa, mas e aí, esses vão e os outros ficam, né? Então você está dando oportunidade para uns, tirando de outros. Gente, não é fácil essa discussão, não é fácil essa decisão, não é uma coisa que resolve assim, né? Keila, você quer comentar para a gente? Sim. Dentro do ambiente privado, não muda muito a realidade, né? Porque nós, como escola profissionalizante, o nosso público também é um público de todas as classes. Então, esse desafio de você manter o aluno vinculado, ele igualou-se, né, a todas as realidades. Então, toda a escola pública, meus contatos com professores de escolas públicas, ensino fundamental, ensino médio, o desafio se instalou e é para todos. A dificuldade do acesso também, né, que nós percebemos que teve uma discrepância muito grande, né, do acesso à própria tecnologia, que se diz tão democrática, e nesse momento se acentuou uma realidade que a gente não pensava, que talvez a gente não quisesse discutir, né, que existisse, e nesse momento, quando nos deparamos com essa realidade, onde o acesso era difícil, os recursos muito difíceis, professores com muitas dificuldades, pais com muitas dificuldades, né? Então, você viu que generalizou. A dificuldade ela é comum a todos, né? Há raras exceções, né? No nível de classe mais favorecido, onde tem todos os recursos e tudo, mas nós estamos falando da maioria, né? A maioria que a gente tem no nosso Brasil não é a realidade de uma classe favorecida, né? Uma classe. Então, essa maioria, ela está totalmente tendo que se reinventar, né? E isso é muito ansiógeno, isso gera muita ansiedade, muitas inseguranças. O profissional, ele tem que dar conta de algo que ele não sabe nem o que é, né, porque ele não teve nenhuma vivência, não tem nenhum parâmetro, não tem nenhuma familiaridade, então fica tudo muito difícil, né? Então o estresse, ele está se acarretando cada vez mais, porque você tem que dar conta de algo que você não sabe muito o que é, né? E você não tem parâmetros, porque se você vem de algo que é escalonado, né? Você parte de uma experiência, de alguns parâmetros, claro. Você vai se familiarizando, você vai se apropriando, você vai se desenvolvendo, e assim a coisa acontece de uma forma mais efetiva, mas não é. O que aconteceu agora foi totalmente inusitado, aconteceu de um dia para o outro, de repente, de um dia para o outro, todo mundo teve que virar uma outra coisa que não sabia o que era. Gostei bastante da fala da Vivian, né? Esse lugar da fala, né? Agora ele se modifica. De que lugar é esse? A gente ainda não sabe. Né? A gente não sabe, e nós vamos ter que pensar alternativas, pensar estratégias, compartilhar muitas experiências, né? Eu acho que a partir do momento que a gente for generoso um com o outro, a ponto de compartilhar nossas experiências exitosas, né? Vai acrescentar, e a gente vai construir algo novo. Então, a educação, nesse momento, em todos os níveis, as dificuldades são comuns a todos, né? Então, a dificuldade do professor. É interessante que as falas que eu assisti, né, que eu ouvi, de professores de escola pública de periferia, né, das extremas periferias de São Paulo, que eu vi algumas falas, conversei e tudo, não é muito diferente de uma empresa privada, né? As suas ansiedades, a parte emocional, né? O nível de estresse, ele é muito semelhante, não tem muita diferença. Então, eu estou falando de algo que é esse novo, né? Porque uma empresa que já é toda envolvida, já tem um suporte tecnológico grande, ela dá respostas mais rápidas. E a escola pública, ela está com todas as dificuldades que é conhecida a todos, ela tem uma resposta muito mais lenta.
mas o nível de emocional é muito semelhante. É interessante isso, né? Você percebe que não se diferencia muito. As falas são muito parecidas, né? Quando você fala assim, pensa que numa escola particular você tem que cuidar da evasão dos alunos, a escola pública também, né? O professor ele fica angustiado quando ele vê que o acesso dos alunos não é nem 50% dos alunos que acessam, né? Nos extremos das periferias, onde a dificuldade financeira é muito grande, não chega a 30%, né? E esse alunado, ele está solto, o professor, ele sente toda essa angústia, né? Uma vez eu ouvi de uma gestora minha, que ela falou assim, o educador que não se angustia, né? Ele não é um bom educador. Eu falei, se ele não se incomoda. Então, eu sou muito boa, né? Porque eu me angustiei. E a gente sabe, né? Aquele que tem compromisso mesmo com o desenvolvimento do desenvolvimento de pessoas e tudo, ele se angustia, né? Ele se angustia muito. E a gente está tendo que lidar com isso, com esses profissionais, uma massa grande de profissionais que estão num nível de ansiedade altíssimo, um nível de estresse altíssimo, e que precisa de apoio, né? E, assim, por exemplo, essa live que a gente se propôs, essa série, né, de lives que nós nos propusemos, é para abrir também espaço para esses professores falarem um pouco sobre as suas ansiedades, o que a gente pode sugerir, o que o outro colega pode sugerir para ele melhorar sua performance, né? Porque a gente está falando de performance também, né? E que o professor fica o tempo todo buscando, porque aquilo que é colocado ali, que era o seu cotidiano, aquilo não funciona remotamente. Não é isso? Então, a gente está pensando qual outros modos de fazer que vai trazer resposta, que vai trazer vínculo, né? Então, os professores também estão falando de uma questão que eles não conseguindo manter vínculos. Os vínculos estão se esvaziando, os vínculos estão se esfriando. E o professor fica naquela conquista, né? naquela angústia, né? De criar outras formas de fazer. E assim, vamos ver o que acontece, né? Estamos aqui para apoiar. Né? Nós, como profissionais da saúde mental, né? A gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de parar para ouvir um professor, eu faço isso com o maior carinho, com o maior zelo, né? Porque aquele momento ali que eu estou escutando ele, aquilo ali é muito importante para ele. Né? E de uma certa forma, isso me enriquece enquanto profissional, porque eu posso ouvi-lo e sei o meu papel ali naquele momento. Eu sei o nível de importância que é um acolhimento nesse momento. E dizer para o colega, olha, estamos juntos, né? Você vai superar, você vai conquistar, a gente está junto aqui, vamos pensar junto. Né? Você não sabe o que fazer, tá, mas vamos pensar. Né? Vamos pensar junto, vamos atrás de outros colegas, aquele que está conseguindo criar outras formas de fazer, que está se saindo bem. Então, compartilhamento, colaboração, acho que é a palavra de ordem no momento, né? Um espírito de colaboração, né? Eu falei espírito, fica parecendo uma coisa espiritual, né? Mas beira mesmo a isso, mas acho, né? Que também vai precisar em algum momento, porque se né? você não tiver os seus valores, agora, né? Se seus valores não forem esse, né? De olhar para o outro e falar, não, ele é meu par, né? Eu tô compartilhando porque ele é o meu par, né? E a gente está falando de construir pessoas, né? De desenvolver pessoas. Eu queria aproveitar, né, e dizer o seguinte, a gente estava aqui falando da dificuldade, a Vivian trouxe, né, aquele primeiro momento que é de um susto e falar, meu Deus, e agora? É difícil, acho que não vai rolar. E aí a gente começa a buscar saídas, e aí a gente percebe que é o caminho, que não tem volta, e a gente precisa fazer a coisa acontecer com os recursos que a gente tem, né? Eu acho que a tecnologia, ela foi um ganho aí nesse momento, né? Porque, de uma forma ou de outra, alunos, professores, educadores e todo outro profissional tiveram que aprender, que acessar, né? Então, não dava mais falar, isso eu não conheço, eu não gosto, não uso. Agora não dá, porque essa é a ferramenta, esse é o jeito de fazer. E aí eu queria puxar para a Cidinha, jogar para a Cidinha essa bola, que é um pouco isso, né? Quais habilidades que a gente
viu, né, Cidinha, na sua experiência aí também, quais habilidades você acredita que os alunos desenvolveram nesse momento desse trabalho à distância, desse afastamento, dessa coisa de estudar em casa sem ter o professor do lado, o educador, ou mesmo qualquer outro profissional, você mesmo se colocando aí nesse lugar? Queria que você trouxesse também aí um pouco de como foi esse impacto para você, que habilidades você propriamente precisou, né, usar para poder lidar com esse momento. Conta para a gente. Então, nós saímos de repente, né, de uma realidade de sala de aula, de carinho, de abraço, de livro, de biblioteca, de uma sala com recursos, com brinquedos que eles deviam ser compartilhados, né? De uma empatia que tinha que estar presente, do perdão, do abraço do amiguinho. De repente, uma ruptura muito pesada, e que nós temos que perceber agora quais são essas habilidades que a educação, principalmente a educação especial, precisa assumir como postura segura dentro dos protocolos de higiene. Quais foram essas ferramentas, quais são as ferramentas que eu posso utilizar dentro da pandemia, que eu não sabia, não conhecia. Você ouve falar que você precisa de aplicativo, que você vai desenvolver uma sala no Google Meet, que você vai fazer reuniões pelo Zoom, e essas novas tecnologias, nomes que vocês não conheciam, e que a gente precisa assumir essa postura de que, não, eu preciso fazer, e o que eu tenho são as redes sociais para eu compartilhar as minhas atividades, para eu falar para o meu aluno, eu estou aqui, eu estou em casa, eu preciso que você fique em casa também, e que você cuide da sua família, e que nós precisamos nos preocupar com a saúde dos velhinhos. Então, o primeiro momento, eu não pensei em conteúdo, não pensei, eu fiz questão de trabalhar o eu, a criança, e, sabe, ver o rostinho deles. E aí a Vivian pegou um ponto que é crucial na pandemia, porque foi a marcação real da diferença e das dificuldades de uma classe social que não tem a possibilidade, que não tem o WhatsApp, que não tem as redes para desenvolvermos esse trabalho. Nesse caso, na escola, nós desenvolvemos apostilas que foram entregues junto com a cesta que a prefeitura colocou, uma alimentação básica, muito básica, para essas crianças. E no momento em que essas crianças foram receber a cesta de alimento, ela recebia também uma apostila que nós montamos, e esse foi definido como ensino remoto. Até então, dentro da educação, nós não tínhamos o uso desse nome remoto, porque ele está estudando fora da escola, então foi assumido esse remoto. Foi uma das ferramentas, né? Quando a Vivian falou da evasão escolar, foi definido como ensino remoto. Até então, dentro da... Quando a Vivian falou também em relação à evasão escolar, nós conseguimos perceber que essa evasão acontece porque você tem uma sala de 28, 30, dependendo do ensino fundamental que você tem, você pode ter 35 crianças dentro da sala, que quando você monta uma sala no Google Meet, você tem a presença de 12, 13. Então, eu preciso descobrir onde estão essas crianças e como chegar até elas. Então, nós tivemos uma movimentação na Prefeitura de Santana de Parnaíba, onde a minha diretora foi até a área livre para poder entregar a apostila, porque nós não conseguíamos encontrar a família, porque os pais estão trabalhando e, na realidade, nós não sabíamos onde a criança estava. Então, nós estamos tentando buscar essas crianças para dentro da escola, mesmo que de uma forma remota,
Eu preciso que essa criança receba a minha apostila, que essa criança receba o meu bilhetinho. Estou com saudade, sabe? E então essa presença, essa falta do abraço que nós tínhamos, esse número que nós não conseguimos ver dentro da sala, que nós não conseguimos ver quando nós vamos tentar entregar a apostila para essa criança, para a gente significa evasão. Porque até então eu não sei o que está acontecendo com essa criança. A Keila falou das dificuldades de acesso dessa maioria, e isso coloca para nós a certeza viva de que o ensino presencial nunca será substituído por nada. Nós temos ferramentas que vai servir de apoio, acredito, mas eu acho que substituir, principalmente se você falar em relação à educação especial, para uma criança que tem síndrome de Down, que ela não vai te entender, por que não do abraço? É verdade, eles são bem do contato, né? Então, se você precisa do abraço para você conseguir entrar no mundo dessa criança que tem a síndrome de Down, ela te olha, ela te pede o abraço. E como você não vai incluir nessa hora? Então, a nossa preocupação paira também do como será esse retorno, porque nós sabíamos o como era antes da pandemia, nós sabemos o que nós estamos criando agora, se reinventando, porque agora nós começamos a andar. Então, eu sei que ou pelo Google Meet, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, eu consigo mandar um recadinho para o meu aluno, eu consigo mandar um beijinho para ele, um coração, eu estou aqui, estou com saudades, não é verdade? E aí sim, depois disso, eu preciso explicar para ele, olha, essas são as normas de higiene para prevenir coronavírus, para guardar a vida do vovô, da vovó, da mamãe, do papai, para que esse cidadão tenha essa responsabilidade, ele assuma essa postura de responsabilidade, até porque ele precisa entender por que eu não posso abraçá-lo quando nós voltarmos à escola. Não é verdade? Então, a gente começa a pensar tudo isso, e aí você pensa, puxa vida, eu podia me aproveitar de uma ideia de zona proximal para ensinar um aluno meu que está com dificuldades, e essa zona proximal não é mais possível. Né? Então, tem tudo isso. E a gente está falando assim da criança, né, especialmente das crianças que têm aí uma necessidade, né, de um ensino especializado, mas não é diferente com o adulto, com o jovem, né, é lógico que o nosso nível aí de recompensa, né, é muito mais baixo do que o de uma criança, né, eu gosto de brincar, né, eu gosto de dar um exemplo, que a criança é assim, uma criança pequena, de, sei lá, até uns 5 anos de idade, se você brincar de se esconder e aparecer, ela vai adorar que você faça isso, né? Você vai fazer 10 vezes e ela vai querer mais 10, né? Então, ela está com o nível dela de recompensa lá em cima, né? Está adorando. E depois isso vai mudando, né? Com a idade, com a maturidade, mas não quer dizer que a gente não precise de motivação, né? Para seguir, para acreditar, a gente não precisa de exemplos, né, de um horizonte, né, ou então de um sentido para aquilo. Então, eu acho que dentro do processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que estar o tempo todo motivando, não vai sozinho, né? Precisa realmente desse alguém, né, que te traz, que estimula, que te mostra um caminho, uma ideia, uma possibilidade. Com o jovem assim é muito difícil, a gente sabe, né? Eles não querem, para você poder mexer ali com a motivação, você precisa fazer um trabalho enorme, mas precisa o adulto também, né? Então, eu acho que isso acontece em todas as faixas, vamos dizer assim, né? Faixa etária de quem está na condição de aprender e de ensinar. Eu vou pedir para a Mari comentar, aí pegando o gancho de tudo que as meninas também disseram, né? O que a gente precisa
né, como é que o educador pode aí, né, o que ele pode fazer nesse momento para se tornar interessante, tornar aquilo que ele está levando atraente, engajar? O que você acha disso, Mário? O que você tem visto? Conta um pouco dessa sua visão e dos impactos que você sofreu, do que você precisou fazer, que você antes não fazia. Olha, Tânia, a gente está vivendo um momento bem complicado, né? Eu comecei agora trabalhando como intérprete para uma universidade e a de presencial é completamente diferente, né? A gente está ali de frente com o aluno, a gente está interpretando, né? A gente mostra o professor, a gente mostra as imagens, né, do professor ali na hora mesmo. E agora, para a gente, com essas aulas remotas, mudaram bastante. E, assim, a dificuldade que eu tive, né, aquilo que, como foi tudo muito de repente, eu não tinha recursos tecnológicos, eu tive que me virar, pegar emprestado o notebook, eu tive que me virar com e-mails dos professores, enviando tudo o material que eles iriam usar durante aquela aula, né, do dia seguinte. Só que, assim, os professores, eles sempre vão muito além daquilo que eles mandam para a gente por e-mail. E a gente fica, eu, pelo menos na hora, né, eu fiquei muito limitada. E, às vezes, ele mudava de slide e eu não sabia. E aí eu pedi ajuda, né? Falava para minha aluna, me ajuda, ele mudou de sala, ele mudou de tela, me explica, né? Que tela que ele está. E às vezes ele estava procurando uma imagem completamente diferente no Google para mostrar, para ir mais além, para exemplificar melhor para o aluno, né? E eu tive essa dificuldade, até que eu consegui providenciar um computador para mim, e aí eu consegui trabalhar as duas telas juntas, né? Tanto do professor quanto da aluna. Aí, então, ali a gente, direto, né? Aquela tradução simultânea, o professor falando, eu consigo visualizar quando ele entra no Google para poder mostrar algo além daquilo que ele já ensina. E assim, no começo eu tive muitas dessas dificuldades, agora eu estou conseguindo engrenar, né? A gente vai aprendendo, né? A gente vai se adaptando com esse novo jeito de trabalhar, porque eu nunca trabalhei em home office, né? Sempre presencial, a gente como intérprete é sempre presencial. E aí, de repente, você tem que se deparar com uma aula remota, online, e no começo foi bem difícil, mas agora eu já consegui me encaixar, me ajeitar. Quer dizer, não é um trabalho que se faz sozinho, né? Assim, me parece que depende de uma parceria também. Então, depende da sensibilidade do outro, de perceber Sim. que você não é conhecedora do assunto, mas que você vai traduzir, né? E eu fico imaginando você traduzindo, fazendo aquela interpretação dos sinais, mas você não sabe do que é que você está falando, você não tem conhecimento daquilo. Quer dizer, você precisa que o outro Sim. tenha essa sensibilidade para que seja um trabalho junto. Ou seja, não adianta nessa situação, aí fazendo uma reflexão aqui, não adianta nessa situação eu ser um professor incrível e eu dominar muito o conteúdo se quem vai levar a mensagem para o meu público não consegue me acompanhar. Olha que coisa interessante, né? Como é que Exatamente. É essa coisa de você não vive sozinho, especialmente agora. Sim. Exatamente. No começo, quando eu não conseguia dividir a tela, né, do professor e da aluna, eu só conseguia focar na aluna e a tela ficava ali no celular, o slide que ele mandava. Só que, às vezes, eles falavam, por exemplo, eu estou interpretando um concurso de radiologia. Então, são termos completamente técnicos, né, são nomes de ossos, sabe? Cada osso tem um nome, cada osso, sabe? Cada um no seu lugar diferente. Então, imagina eu ter que interpretar os ossos sem nem saber aonde é que eles estavam, sabe? E isso, para mim, assim, foi uma inovação, porque eu estou aprendendo muito, né, sobre os ossos, mas a dificuldade é como que eu ia interpretar uma coisa que eu não sei,
né? Como que eu vou falar sobre os ossos se eu nem sei aonde tal osso fica, sabe? E aí, quando eu consegui dividir essa tela, e aí eu conseguia ver sobre qual osso que o professor estava falando, aí eu mostrava, fazia o sinal do osso e tal, né? Então, isso, para mim, facilitou bastante. E uma outra coisa também, né? Como você falou anteriormente, a gente não consegue trabalhar sozinha. A gente também precisa do professor para nos ajudar, né? A gente troca ideias, a gente troca as maneiras de como trabalhar melhor ali para poder atingir os alunos surdos. Por exemplo, aulas adaptadas, né? As provas também precisam ser adaptadas. Os surdos, eles têm dificuldade com textos enormes. Uhum. Então, quanto mais imagens tiver, melhor, né? Porque eles são super visuais. Então, como que vai fazer uma prova com um enunciado enorme e aí ele fica totalmente perdido, coitado? E aí a gente sempre dá aquela dica, aquela informação, olha, procure colocar mais imagens, né? Ou se for o caso, faz uma prova específica para o surdo, porque ele precisa de imagens, ele precisa dessa, como que eu posso dizer, dessa facilidade, porque eles são visuais, completamente visuais. E ainda eles têm dificuldade com o português, então tem sempre uma palavra ou outra que eles desconhecem, e aí para eles é muito mais difícil. E eu sempre em conjunto ali com os professores, orientando e falando, olha, eles são muito visuais, seria legal se você colocasse mais imagens. Agora, com as aulas remotas, isso para o surdo, eu acredito que tem facilitado bastante, porque o professor, ele expõe a tela dele ali, ele coloca um slide ali, e a maioria dos slides também tem imagens. Então, eu acredito que teve um lado ruim, né, e teve o lado bom. Então, o lado bom é a questão imagética, né, que ele consegue visualizar. E a parte ruim é exatamente essa distância, né, que não é presencial, né, que é mais difícil para a gente. E a falta do carinho também, né. A afetividade ali do contato, do olho no olho. Agora, Mari, tem uma curiosidade, né? Quando você tem lá, você vai fazer seu currículo, né? Você coloca essa informação, é importante no currículo, por exemplo, para quem vai trabalhar com Libras, ter lá a informação de que tipo de intérprete que tipo de interpretação você já fez, que tipo de assunto, de tema, isso conta? Sim, com certeza. Com certeza conta. É muito importante, né? Porque senão fica uma coisa assim, muito vaga. Né? Porque fica imaginando. E é legal assim, também porque a gente expõe a experiência. Sim, a gente expõe a nossa experiência ali. Olha, eu já trabalhei como intérprete no curso de radiologia. Então, se eu for chamada, por exemplo, para interpretar a área da saúde, exato, eles já vão saber, olha, ela sabe de ossos. Que bacana, né? Que aí legal. Já fica bem mais... Eu gostaria de fechar esse... Tânia, espera um pouquinho, deixa eu falar. Sim, deixa eu falar, menina. Eu queria abrir para vocês, porque eu queria ouvir de cada um comentário sobre isso, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Acho que você pode começar, Keila. O que é que a gente pode fazer para desenvolver habilidades no aluno? O que é que a gente pode levar para esse lugar, né, da aula, da educação, agora à distância, enfim... né, acho que a Mari trouxe coisas muito bacanas, particularidades, né, de como funciona com um determinado público, e aí eu queria um pouco de vocês aí, né, que práticas vocês indicam, ou que vocês fizeram e deu certo. Bom, Tânia, à medida que a Mariana foi contando, né, como que acontece, né, eu fico pensando o quanto é difícil você dar aula sem feedback, né? Nossa. Porque a gente precisa, o professor, ele está atento, principalmente aquele que está se esforçando para acertar, porque tem o professor que também vai, né, e só faz
o mínimo e vai embora, né? Eu estou falando de professores engajados. A gente presta atenção o tempo todo na expressão do aluno, né, do alunado. A expressão corporal, a expressão facial, a qualidade das perguntas, da interação, isso tudo é feedback para nós, né? Então, como é que eu dou aula se eu não tenho esse feedback? Como é que eu sei se eu estou indo pelo caminho certo? Eu não tenho a resposta, tá, gente? É uma pergunta. Aliás, pessoas que estão nos assistindo, por favor, mandem perguntas, se vocês têm curiosidades, coisas que vocês gostariam, ou contribuições, né? Compartilhem aí suas experiências que a gente vai comentando por aqui. Porque é diferente, Tânia e meninas, Cidinha, Vívia, Mariana, é diferente quando você opta por fazer algum curso EAD. Tá? É diferente. Então, você escolheu aqui. Numa plataforma, você escolheu o curso, a plataforma, a metodologia, você escolheu aqui. É diferente. O que a gente está vivendo é algo imposto, né? É imposto. Eu queria aproveitar essa fala da Keiko, desculpa. É interessante. Perdão. Porque, assim, você está sendo um professor remoto, mas não porque você escolheu também ser um professor remoto. Entenderam? Como que é a questão, que a gente tem que ser cuidadoso para pensar isso, porque você não escolheu. A direção da escola, ela vai esperar algo de um professor que ele não escolheu ser um professor, né, remoto. E ele está um professor remoto, né? Então, sabe, todos os atores envolvidos, né, nesse cenário, eles têm a sua questão aí para ser trabalhada. E se não pensar junto, não se chega a algum lugar, né? Eu sugiro até na próxima live a gente trazer um aluno. Eu estava com isso. Eu já, para mim está definido. A gente vai trazer um aluno, não tenha dúvida. É importantíssimo. Imagina como vai enriquecer. Sabe por quê? Porque são os atores desse cenário, né? Desse grande palco, né, Vívia? A Vívia entende bastante disso, né, Vívia? De palco. E assim, ninguém vai atuar isoladamente, a gente vai ter que atuar juntos, em sincronia, criar uma sinergia, né? A gente vai ter que pensar essas práticas, porque embora depois da vacina a gente sabe que vai voltar e tudo, a gente sabe que muita coisa vai ficar dessa experiência, né? E outra, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Então, muita coisa vai ficar dessa experiência, e eu acredito que ela tem que ser positiva, né? A gente transformar isso em algo positivo, né? Até para poder acrescentar as novas práticas mesmo. Nessa pós-pandemia, acrescentar essas novas práticas, né? É isso. Keila, eu posso falar aqui, Tânia. Quer fazer algo pronto, né? A receitinha de bolo, não tem, não. Receitinha de bolo, não. Exatamente. Eu queria só comentar, acho muito bacana a sua fala. Porque essa questão da parceria, da gente seguir junto, reconhecer o não saber e compartilhar experiências, né? Ninguém tem o processo, ninguém tem resposta. Quem disser que tem resposta para tudo isso, tá mentindo, porque a gente está descobrindo no processo, né? Então, a gente está cada vez mais precisando uns dos outros e trocar esse conhecimento. Mas você trouxe uma questão que é essa do feedback dos alunos. Para mim, acho que isso foi o que mais me angustiou durante esse processo, porque é muito delicado. Quando você está ali no ao vivo, né, no tete a tete, você sabe o quanto exigir de um aluno, você sabe o quanto, aonde você pode pegar no pé dele, o que você pode cobrar dele. E quando você está à distância, eu acho que essa foi uma das coisas que ficou mais difícil, principalmente trabalhando com educação social, como a gente não estava tendo muitos momentos ao vivo com eles, foi o que eu achei mais difícil. A gente ainda entrava em contato no privado, via o WhatsApp, então ficava sabendo de algumas questões, familiares, muitas vezes, que adoeceram, enfim. Mas, às vezes, essas informações não chegam de cara, né? Então, você fica com 1000 pés atrás. Que você não pode ter o mesmo tratamento
uma fórmula que você falou, eu vou ter o mesmo tratamento com todos os meus jovens, porque cada um está enfrentando uma situação completamente diferente. Muitas vezes eu não tenho acesso a que situação é essa que ele está, em que contexto que ele está inserido. A gente não tem essa relação direta. Num ambiente, quando você está no presencial, ainda que as pessoas tenham demandas diferentes, tenham vidas diferentes, tenham questões diferentes, mas você cria um patamar de igualdade no acontecimento, no momento em que aquilo está acontecendo. Você tem um patamar de igualdade ali que te permite cobrar, mesmo que você não saiba que situação psicológica, que situação familiar o seu aluno, que o seu jovem está inserido, mas você tem esse acesso a ele, né? Então, achei uma questão muito bacana que você colocou. Eu queria comentar só mais uma coisinha para encerrar, que tem essa questão, né? A Tânia tinha comentado também dos jovens, o que é acessar essas tecnologias nesse momento que eles muitas vezes, né, não sabem o que é um e-mail, nunca acessaram essa ferramenta e tal, mas ao mesmo tempo eles são uma outra geração. É uma geração que já está sociabilizada através dessas ferramentas. Então, às vezes, tem uma agilidade maior deles do que da gente, por exemplo. Às vezes é mais desafiador para a gente acessar um Hangout, compartilhar uma coisa, do que para esses jovens que rapidamente acabam aprendendo muitas coisas. Então, mesmo que eles não tenham esse acesso, eu acho que eles têm essa agilidade no aprendizado que está a nosso favor, de alguma forma. É isso, viu, Vivian? Eu acho que o desafio também é a aderência, né? Trabalhar a aderência deles. A gente sabe, né, que uma criança de 3 anos já sabe fazer coisas no celular que o adulto não sabe, é por experiência própria, tá? Eu tenho um sobrinho de 3 anos que ele faz coisa no celular que eu fico assim, que isso? Menina desse mundo, né? Então, assim, mas a aderência a eles, à aula, né? Às formas de ensino e tal. Então, acho que também a gente tem que pensar as estratégias. Futuramente, nas próximas lives, a gente vai ter espaço para isso, né, Tânia? Acredito. De pensar estratégias, né? O que a gente faz para trabalhar a aderência deles a esse sistema. Parece que a gente, assim, em comum acordo, né? As pessoas acreditam que, ok, a gente já entendeu, a gente vai precisar de um momento que seja à distância, a gente não vai estar 100% presencial, né? O Ricardo, que está acompanhando a gente aí na live, ele fala, né? Que o ponto de fragilidade mesmo é a questão do acesso, né? Ele até cita a tecnologia 5G para resolver a questão. Então, assim, acho que de tudo, o que mais aperta o nosso coração é o fato de a gente não conseguir atingir todo mundo, mesmo que seja à distância, né? Você saber que dos seus 40, você só está conseguindo falar com 13, com 14. Isso é uma dor no coração e a gente sabe que assim, todos precisam, mas sem sombra de dúvida, aquele que não está ali é o que mais vai precisar, porque é ele que não tem o acesso à oportunidade, é ele que vai ter uma dificuldade maior quando ele estiver lá no mundo do trabalho, lutando lá pelo espaço dele. Então, acho que isso pega, né? A gente está aí quase finalizando a nossa live, e aí eu não vi perguntas, eu não tenho... Keila, tem alguma pergunta aí de colocada, ou o pessoal está só curtindo e não tem nenhuma questão? Então a gente vai para uma rodadinha aí. Mesmo. Vamos fazer uma rodada aí de questões, só para a gente poder finalizar, e aí eu vou fazer o questionamento, e aí vocês, né, alguém vai comentando, e assim todas vão ter oportunidade de comentar para a gente poder fechar a nossa live, mas ainda assim, se alguém tiver dúvida, curiosidade, pergunta, quiser dividir aí com a gente, estamos vendo, tá? Eu queria saber se, aí eu acho que mais as meninas aí, né, da educação especial, se houve uma preocupação com a inclusão das pessoas com deficiência física, intelectual, enfim, nas diretrizes da educação à distância. Como é que vocês perceberam isso, meninas? Houve esse cuidado?
Acho que essa pergunta cabe bem para a minha sala de recursos, né? Todas as dificuldades que são tratadas dentro da sala de recurso, ela foi também pensada em como fazer as adaptações necessárias, tá? Eu não tenho nenhum cadeirante em específico, mas eu tenho uma tia que trabalha com cadeirantes na prefeitura de Mariporã, e aí eu acabei me envolvendo nesse processo também, porque assim como você faz adaptação para o seu aluno que tenha autismo, síndrome de Down, ou o cadeirante, ou a deficiência intelectual, você pode se basear também, dependendo da atividade, do conteúdo que você precisa desenvolver e da habilidade que você está esperando dessa criança, fazer adaptações bastante parecidas. No caso da deficiência auditiva, há o recurso visual, como a Mari destacou, e os canais que nós tivemos, né, que foi transformar a aula em aula online, onde você pode montar a sua sala pelo Google Meet, você pode gravar as suas aulas também, para que o seu aluno veja depois, através da plataforma, por exemplo, o Wix, né? Então, esses recursos nós tivemos que aprender assim, sabe, de bate-pronto, procura, pede ajuda, e no remoto, as adaptações que foram feitas nas apostilas, para que cada uma dessas deficiências fizesse o uso do aprendizado, e a fundamental importância da parceria com a família. Gente, como é difícil para a família ajudar, porque a família das crianças ditas normais já tem as suas dificuldades e as suas limitações. Então, quando a família tem uma criança especial, seja lá qual seja a dificuldade da criança, existe essa dificuldade também da família e dos pais para lidar com esses diversos tipos de materiais. Então, aquela criatividade da professora de ter que juntar as tampinhas de garrafa, os palitos de sorvete para poder ensinar a matemática e contextualizar a ideia de quantidades para um autista que tem a dificuldade de abstrair, entendeu? Então, toda a criatividade que nós utilizávamos dentro da sala de recurso, ela começou a ser pensada para uma aula online, para uma adaptação em apostila no remoto, e nós temos que pensar isso para o futuro também, quando nós falamos do híbrido. Uhum. Porque assim, um caminho, como você disse, Tânia, sem volta. Nós precisamos nos adaptar ao híbrido. Por mais que eu saiba que a presença da professora jamais será substituída, e essa é uma questão bastante complicada, pensar a educação pós-pandemia, porque não sabemos o que vai acontecer, mas que a probabilidade do híbrido é a mais forte, mais presente nesse momento, que vai ser essa adaptação do home office mais escola presencial, como característica do novo normal, né? Eu fico sempre muito preocupada, né, porque quando a gente fala sobre as tecnologias assistivas, né, essas tecnologias que buscam aí dar acessibilidade para as pessoas que têm, né, as suas deficiências, acho que é bom lembrar que todos nós temos, né, deficiências, né, então, só que algumas são mais aceitas, outras menos aceitas, mas todos nós temos, né? Mas eu percebo que existe uma preocupação com o surdo, com aquele que tem a deficiência visual, com o cadeirante, e pouco se fala nas deficiências intelectuais, né? Então, você imagina como é difícil você levar uma solução para esse público. Não é fácil, né? E aí eu acho que fica a dica aí para quem está nos assistindo. Existe um campo enorme de atuação para se trabalhar com a deficiência cognitiva, que é difícil trabalhar e existem poucas soluções
né? Poucos profissionais que trabalham em apostilas, em atividade visual, ou seja, adequar, né, o conteúdo para esse público. Então, realmente dá uma angústia, né, saber que, ainda que está se preocupando, né, com a inclusão, muitos ainda ficam excluídos. Eu queria que alguém comentasse um pouco sobre a evasão, né, durante esse isolamento, né? Então, assim, o que ouviu como justificativa, né? Quais tipos de evasão presenciou? Quem que pode falar sobre isso? Eu comentei um pouco a respeito, né, Tânia? A gente enfrentou muito essa questão, justamente pelas dificuldades que eu tinha mencionado anteriormente, né? Principalmente essas questões de acesso. Eu acho que essas foram as questões mais difíceis, e também por essa questão de familiares que foram diretamente afetados. Então, eu tive jovens que perderam avós, que perderam tios, que perderam familiares. Então, trazer esses jovens foi, foi sem dúvida muito desafiador para a gente, né? Tanto que a gente acabou, a gente lançava os vídeos, né, de desafios, mas a gente fazia um acompanhamento via WhatsApp e um acompanhamento no pessoal dos jovens para tentar trazer eles com a gente, manter eles conosco. Mas ainda assim, com todas essas questões, né? Às vezes uma atividade que a gente envia à distância, como tem essa questão que a Keila falou, que eles não estavam preparados para isso, uma questão, e que você comentou também, você vai olhar, se você de cara não, às vezes não acessou muito bem a proposta, ou não entendeu algum ponto, às vezes a tendência acaba sendo deixar de lado, ou não acreditando tanto nas suas potencialidades, como é quando a gente consegue fazer esse acompanhamento mais de perto, né? Sem dúvida foi uma questão. Mesmo, acho que essa questão da desmotivação geral, eu senti isso também entre os meus jovens, né? Entre os meus alunos, entre as crianças, principalmente. Foi um processo complexo, assim, você trazer eles. Muitos estavam desanimados, acho que eles são afetados, né? Eles sentem que os pais são muito sensíveis, né? Ao que os pais estão vivendo, a como eles estão sentindo tudo isso, e isso afeta as crianças também. Então, foi bem o tempo inteiro pensando em estratégias, jogos, dinamismo da aula, mesmo dentro das limitações de tempo, né? Temporais, de tempo do acontecimento. Enfim, foi um grande desafio lidar com tudo isso, né? A gente tinha uma questão que era quando a gente perdia o jovem para o trabalho, né? Então, o jovem ele queria muito fazer aquele curso de preparação para o mundo do trabalho, ele queria muito frequentar a escola, como todo jovem da idade dele, mas ele se via numa necessidade de trabalhar para ajudar, né, o sustento em casa. Às vezes ele era a única renda daquela família. E aí, com esse isolamento, com os fechamentos, demissões em massa e tudo, a gente está perdendo esse aluno, esse jovem, dentro de casa, né? Não é o trabalho, né? Antes ele não estava na casa dele, ele não estava deixando de ir para a escola ou para um curso porque ele estava em casa. Às vezes acontecia, né? A pessoa estava numa condição assim de completa desmotivação, completa incredibilidade, crença em si mesmo, e aí ele não saía, não tinha essa força, mas de modo geral não era isso. Agora sim, agora você perdeu o aluno lá na casa dele, então se você quiser buscar ele, né, para trazer ele, você tem que contato. Opa, voltou. Voltou, Tânia. Voltou. Né? Então, é interessante, né, fazer essas leituras, né? Muda muda a estratégia, muda o olhar nosso em relação a isso.
mas é uma perda, é um afastamento, né? É algo que a gente, às vezes, não está no nosso controle, mas acontece. Eu gostaria de saber de alguém que pudesse comentar sobre a questão da humanização, né? Então, assim, é possível humanizar mesmo nessa condição à distância? E aí, como é que a gente vai trabalhar as perdas, né? O aluno, ele está sofrendo perdas, né? A gente sabe que tem famílias que morreram 3, 4 pessoas da mesma família, crianças que tiveram que ficar com cuidadores, né? Porque pai e mãe, assim, perdeu pai e mãe, perdeu a pessoa que cuidava dele em casa, enfim. Como é que a gente trabalha a questão da humanização e as perdas que essas pessoas, esses aprendentes, estão sofrendo durante a pandemia? Quem comenta? Quer comentar, Keila? Bom, Tânia, a gente está ouvindo alguns relatos, né, de alguns professores que eles terminam sendo bastante afetados, né, por conta dessas dificuldades desse aluno em sofrimento. Então, o que a gente percebe na fala desses professores, né, que eles, além das suas questões pessoais, eles também estão em confinamento, também estão lidando com o medo da doença, o medo da exposição, as suas questões familiares, ele também ele está muito mais sensível àquilo que os seus alunos trazem para eles, né? Então, a gente já presenciou professores chorando, professores bastante fragilizados, sentindo, né, a dor desse aluno e tudo, e vai depender muito sabe, não dá para exigir que o professor tenha uma atitude além daquilo que ele possa dar, né? Vai muito da responsabilidade da coordenação, no meu entendimento, né, falando de educação institucionalizada, que vai muito do papel da coordenação acompanhar esses professores mais de perto, né, para poder apoiá-los. Então, essa humanização, ela tem que partir de cima para baixo, né, no meu entendimento, tá? Do ponto de vista de gestão de pessoas. Você trazer, ouvir esse professor, acolher esse professor, entender ele, para que ele possa ter condição de ser mais acolhedor com esse aluno. Né? Porque o professor, os alunos, eles se abrem muito com os professores, né? Tem principalmente na faixa etária da puberdade, aquela faixa etária, ele se abre muito com os professores, né? Às vezes o professor é a única referência que ele tem, né? Então, quer dizer, o educador, ele precisa desse acolhimento, desse suporte, para ele poder, da forma adequada, fazer isso, né? A gente fala muito num trabalho de regência de grupo, né? Onde você tem uma entrega do grupo, e o grupo é formado por indivíduos, né? Então, o indivíduo, ele tem as questões pessoais dele, enquanto indivíduo, e tem as entregas dele enquanto grupo. Então, a gente fica entre a empatia e a efetividade, né? E a responsividade. Olha, precisa entregar, precisa responder, mas também tem o lugar do estar junto, do acolhimento e tudo mais. Eu percebo quando nas aulas, né, das crianças menores, especialmente, quando tem alguém que fala de um caso, eu estou com um caso de Covid, e aí eles perdem completamente o foco do que eles estavam fazendo, e vão para o chat, vão conversar sobre aquilo, vai dar tudo certo, não chora não, amigo, a gente gosta muito de você, então eles sentem uma necessidade de acolher, olha que coisa interessante, e lindo, né? Quer dizer, é um campo muito fácil da gente semear ali, né? Não tem dificuldade, é puro, é fértil, é fácil de você ir lá e colocar ali a semente da empatia. E eles têm esse cuidado de ajudar o amigo, só que aí o professor, ele também tem que, nesse momento, entender que saiu,
que agora é aqui, e talvez vai ser daqui para frente que ele vai seguir. Talvez ele vai dar significado para aquilo que ele está trabalhando a partir daquela conversa, a partir daquilo que está rolando, né? Então, eu acho que a Keila coloca isso com muita sabedoria, que o profissional, ele precisa ser acolhido para ele poder acolher bem. A gente trabalha muito isso, né? Trabalhamos muito isso, a Vivian sabe bem, né? A gente fala da homologia de processos, né? Que é quando você vive um aprendizado, você vivencia uma experiência verdadeira que te mexe, que faz você realmente reagir àquilo, né? Para você poder viver com o outro, né? Então você passa aquilo que te serviu, que foi importante para você, para o outro, né? Então acho que tem essa coisa do que você traz. Eu acho que a gente já vai para os nossos finalmente, né? A gente já está aí com 1h e 35 minutos de live, acho que a gente já vai finalizando. E aí eu vou dar a palavra para todas as meninas poderem aí se despedir, né, e deixar a sua mensagem final. Eu fico muito grata, assim, pela oportunidade de estar falando aqui com tantas pessoas. Fico feliz de saber que a educação é um interesse comum, né? Eu acho que a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum quando a gente, de fato, não entender, enquanto a gente não entender que a gente só vai dar certo se a gente tiver realmente uma educação de qualidade, né? Que a educação, ela não é provisória, ela tem que estar, onde ela tiver que acontecer, ela tem que acontecer efetivamente, que toda vez que a gente está atuando na educação, né, no ensino-aprendizagem, no aprendizado de alguém, a gente está fazendo ali, né, está ali fazendo uma transformação, participando, né, de uma transformação, né? Então isso é muito importante e sério, e eu fico muito feliz. Eu quero agradecer cada uma de vocês, né, pela contribuição que vocês deram. Tenho certeza que muitas pessoas aqui ficaram encantadas de ouvir tantas coisas bacanas, curiosidades e trocas. Agradecer a comunidade surda que participou, que pôde participar, né? Acho que foi um ganho. As meninas aí brilhantemente fizeram esse trabalho para nós. E aí eu vou deixar então que as meninas façam aí a sua última colocação, e a gente deve voltar, porque é um tema que não acaba, né? Acho que a gente vai precisar realmente de outros momentos para poder falar de tudo que a gente pode em relação à questão aí da educação e do momento que a gente está vivendo, né? Então, eu posso me despedir? Sim, Keila. Já que a ninguém sua palavra final. Né? Então, é isso, pessoal. A semana que vem que nós teremos um segundo momento. É isso, Tânia? Vamos definir a pauta, né? Vamos pensar direitinho, mas eu acho que a gente pode sim pensar aí numa live por semana para a gente abordar aí outras temáticas que eu acho que vai ser bem interessante. Porque a gente tem intenção de falar de mediação, nós temos intenção de falarmos sobre estratégias de aprendizagem, de abrir espaço para experiências, para poder troca de experiências, para poder, né, aumentar as estratégias do professor. Então, assim, esse espaço é para isso, né? Então, a todos os nossos colegas aí que entraram, que estão nos assistindo, estão aqui se manifestando, muito obrigado para vocês, Emerson, Elaine, tem vários aqui, viu? Vinícius, Pedro Farias, Marcelo, então tem uma galera aqui, Vilmar Lourenço, então tem como que é? Sergina, isso. Então tem uma galera aqui bacana. O Emerson, Vilmar, né? Muito obrigado. E vamos ver se a gente divulga mais, né, Tânia? Para podermos ter mais aderência aí, o pessoal ter mais espaço aí de fala, tá bom? Então, um abraço para Mariana, para Vívia, para Cidinha, tá? E até breve.
Meninas, mais uma vez queria agradecer vocês por esse convite e parabenizar vocês e agradecer os que estiveram com a gente, muito obrigada. E parabenizar vocês por esse espaço, porque eu acho que vai ser cada vez mais necessário a gente ter espaços como esse. Eu acho que a iniciativa é muito fértil, vida longa aí para as futuras lives. E, e acho que é isso, né? A gente está descobrindo no processo, então com certeza a gente vai precisar trocar e estar o tempo inteiro em contato. Lembrar que apesar de estar cada um na sua casa, ainda assim a gente está junto e segue junto nesse processo. Tá bom? Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, que foi muito rica. Tânia, te amo de coração, porque é uma pessoa maravilhosa, que eu conheço desde criança, então pensa numa pessoa especial. Essa é a Tânia Maria. Né, criança ontem, assim, né? Criança, isso, né? pouquinho Ontem, tempo, né? Coisa ali, de Aqui conhecer não a vale, Maria. Cidinha. Aqui não vale, poxa. De conhecer a Mariana, a intérprete maravilhosa que eu percebi, pessoa sabe, que nós trabalhamos aqui alguns sinais e discutimos como que vai ser isso, ficamos ansiosa por esse dia e percebemos que esse dia foi um dia maravilhoso mesmo. A Vivian, que a gente sente na fala dela a preocupação com esses jovens, com esse trabalho maravilhoso que ela tem feito. Eu tenho certeza que a gente está aprendendo muito aí. Aquela com essa habilidade de mediar, das tecnologias. Estou aprendendo nas tecnologias também, porque é muito difícil. Gente do céu, como eu tenho sofrido com isso. Mas se não tiver vontade, não vai, né? Então precisa vontade, tá? Eu queria destacar só uma coisa. Eu acho que as professoras de educação infantil, elas foram de uma criatividade que na próxima live nós vamos discutir isso, gente. Opa! Elas são artistas, né? Misericórdia. Troféu, né? Troféu. Nossa, olha. Vamos trazer uma para o para nosso. as professoras de educação infantil, que eu não sabia que nós tínhamos tanto youtubers na educação infantil. Elas se reinventaram de uma forma muito perspectiva, sabe? Então, eu achei assim que essas são as profissionais que estão de parabéns. Tá bom, gente? Muito obrigada. Deus abençoe a todos e até a próxima live. Bem. Mari? Só trouxe fera, Cidinha, só trouxe fera hoje aqui, você não está entendendo. Você, Vivian, Keila, Mari. Bom, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todas, a todos que estão nos assistindo também. Tânia, obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz de participar dessa live, com certeza para mim é um momento histórico. Bom, estou feliz de conhecer vocês, de saber um pouquinho de cada uma de vocês também, de também mostrar um pouco do meu trabalho, de falar um pouco dessas dificuldades que a gente tem. Eu tenho certeza que tem muitos professores, muitos profissionais que também sentiram essa dificuldade, né? E percebem que aquilo que às vezes não é o certo e de repente descobre que pode ser certo agora e encontra uma maneira diferenciada de trabalhar. E essa troca de experiência, essa fala foi muito legal. Eu agradeço vocês de verdade. Obrigada a todos que estão nos assistindo e até a próxima live, se Deus quiser. Isso aí, a gente vai finalizando, né? Se tudo caminhar bem e vai... Eu vou colocar a live no YouTube, infelizmente, quero pedir desculpas, não conseguimos fazer ela ao vivo no YouTube também, só no Face, mas a gente vai fazer né, vai ter todo o cuidado para que chegue em todos os interessados. De novo, quero agradecer, foi muito bacana estar aqui, foi muito bacana levar esse papo,
com todas vocês e com o público que estava aí assistindo a gente. Muito obrigada, pessoal. Um beijo, se cuidem e até a próxima, ok? Tchau, gente. Beijo.